Bom, na comuna presencial no domingo, eu comecei é, falando um pouco sobre como é o Jesus que eu enxergo, como é o Jesus que eu vejo. Cada um vai ver Jesus de um jeito, espero que você veja Jesus do jeito que você quiser. O importante é ver Jesus, a maneira que você vê, com seus olhos, como seus olhos veem. É bom que você veja Jesus diferente do meu, mas eu estou pensando em falar aqui também na quarta-feira sobre como eu vejo o Jesus. E vou contando histórias para vocês dos evangelhos, como eu fiz no domingo à noite, mas fica seguro para quem esteve aí no culto de domingo à noite que não vai ser repetitivo, não. Que a vida de Jesus são vários eventos. Ele deixa a gente falar dele de muitas maneiras diferentes. Mas então, vamos lá. Uma coisa muito interessante, que às vezes, ano passado, em dezembro de 2022, eu fiquei dezembro de 2021, eu fiquei numa fissura danada, porque era o ano que eu fazia 33 anos. 2024 eu fiz 34, mas 2022 eu fiz 34, mas 2021 eu fiz 33. E eu ficava pensando, gente, Jesus morreu com essa idade, é muito pouca vida. E eu fiquei pensando assim, cara, eu não fiz nada da vida, sabe? Assim, acho que a única coisa importante que eu fiz foram os filhos, que não é nem culpa minha, é culpa da Graciele, né? Ela que fez os meninos lá, eu só contribuí com questão de minutos, segundos, para eu não ser mentiroso. Então, assim, eu não fiz nada, e 33 anos é muito rápido. Tem gente que já viveu 2 vezes mais que Jesus, tem gente que viveu 3 vezes mais que Jesus, né? O meu amigo Juliano mesmo, já está quase 3, 4 vezes mais que Jesus. E 33 anos é muito pouco tempo. Você para pensar sobre isso, aí você diz, esse cara arrumou. E aí uma coisa que eu acho que é maravilhosa, que desses 33 anos, gente, 30, presta atenção nisso, como é que isso é importante. 30, ele estava em Nazaré. E aí, talvez uma coisa que a gente não tem dimensão é que, para boa parte dos estudiosos, Nazaré tem mais ou menos, Nazaré de Jesus, tem mais ou menos 1.000 habitantes, se for muito. Você imagina, no tempo de Jesus, um lugar que tem 1.000 habitantes. Não sei se te contaram, mas na época não tinha energia, não tinha carro, não tinha internet, não tinha nada disso. Você pensa o tamanhozinho da cidade. Aí todo mundo diz para nós assim, Jesus era carpinteiro. Cansei de ouvir gente falando que o carpinteiro da época era o empreendedor de hoje, era o construtor de hoje, era o dono da construtora. E eu ficava assim, vou me calar, né? Porque quando um burro fala, o outro fica em silêncio. Então, já que esse aí está falando, eu vou baixar as minhas orelhas aqui. Porque o carpinteiro daquela época, é óbvio que não tinha nada a ver com um construtor, com um pedreiro, sabe como as pessoas falam? Mano, numa cidade de 1.000 pessoas, o carpinteiro é o faz tudo, entende? É o cara que ajuda todo mundo, é o cara que tem que saber quebrar uma parede, é o cara que tem que saber construir, não sei o quê. É aquele severino que você chama na sua casa e ele tem que dar um jeito de arrumar tudo, porque numa cidade de 1.000 pessoas, todo mundo tem que fazer um pouquinho de tudo. Pra você ter noção, minha família tem um sítio numa região aqui rural, uma cidade que tem 4.000 habitantes. Assim, o eletricista costuma ser o mesmo cara que faz a instalação elétrica, costuma ser eletricista e bombeiro. Quando ele não é eletricista, bombeiro e jardineiro. Quando ele não é eletricista, bombeiro e jardineiro, e também o cara que cuida das vacas do seu, não sei da onde. Porque numa cidade pequena, muito pequena, igual nessa que são 4.000 habitantes, a demanda de mão de obra é muito pequena. E ele está falando de um lugar, né, que ele fica lá 30 anos, Nazaré. Então, eu queria que a gente começasse a falar de Jesus, a gente entender isso. Jesus ficou 30 anos num lugar pacato, no interior do interior, sendo quebra-galho, ajudando as pessoas. Não é à toa, não é à toa que vários momentos da vida de Jesus acontece das pessoas falar assim, aquele ali não é o filho de Ciclano, de Bertrano, não sei o quê.
Sabe? As pessoas reconhecendo assim, aquele ali não é aquele menino. Ô, Neide, aquele ali não é aquele menino que outro dia veio aqui, trocou para nós o joelho da pia. Entende? É esse Jesus que nós estamos falando. Nós não estamos falando de um Jesus que, como dizem por aí, montou num jumentinho e entrou em Jerusalém, e o jumentinho daquela época corresponde a uma Ferrari de hoje, como eu já ouvi grandes teólogas aqui de Belo Horizonte falando. Não é desse Jesus, pelo menos não é esse que eu conheço das Escrituras. Estou falando desse Jesus que era um quebra-galho numa cidade pequenininha. E olha que coisa interessante, gente. Ele vai nascer num momento da vida, nascer num momento da existência, em que Deus está longe, Deus está distante de Nazaré. Por quê? Porque Deus está em Jerusalém, lá no templo. Para você ir para Jerusalém, você tem que andar muito. Aí, para você chegar em Deus, você tem que andar para caramba por esse deserto. Você tem que atravessar a cidade inteira. Você tem que atravessar onde estão os exércitos. Você tem que atravessar onde está o palácio, para você chegar lá no meio e ir no templo. Então, Deus não estava lá em Nazaré, Deus estava lá longe. Deus era aquela coisa longa, intocável, distante. E aí, esse Jesus, de uma cidadezinha de 1.000 habitantes, que não tinha profissão, que ele era um quebra-galho, que ele era um severino, que ele não teve diploma, que ele não se diplomou, que as pessoas chamavam ele de rabi por gentileza, porque, a bem da verdade, ele era leigo. Quem aí que ordenou Jesus? Quem que consagrou Jesus? Qual foi o curso de teologia que Jesus fez? Quem foi o grande mestre de Jesus? Bom, mestre de Jesus foi uma só, a mãe dele, Maria, que o pai morreu quando ele ainda é novo. Né? Então, veja, esse Jesus chega e para esse povo que Deus está lá longe, Deus está distante, ele fala uma coisa que a gente repete o tempo todo, mas a gente não dá dimensão, porque a gente não sabe de onde Jesus está vindo. Ele fala assim, Deus, para mim, não é esse lá longe, distante do templo, cheio de coisas, cheio de pompa. Não. Deus, para mim, é Abba Pai. Deus, para mim, é paizinho. Se você estiver no Nordeste, é painho, papai. Mano, isso é muito simples para a gente que aprendeu a ler o texto sem compreendê-lo, sem interpretá-lo. Mas isso é muito potente para quem está numa cidadezinha de 1.000 habitantes, distante de Deus, atravessando um deserto para chegar em Deus, atravessando o exército romano para chegar em Deus, atravessando todos os fariseus para chegar em Deus. Por isso o povo apaixonava com Jesus. Por isso a multidão ia atrás dele, porque ele era esse cara que estava dizendo, Deus para mim é meu paizinho. Você imagina, numa sociedade patriarcal, onde o pai tem uma importância muito grande, e ele já não tem mais o dele. As pessoas que estão ao lado dele, tudo filho sem pai. A grande maioria, tudo filho sem pai. Gibran, de onde você está tirando que é tudo filho sem pai? Mano, no tempo de Jesus, existia um fenômeno maravilhoso que chama mãe solo. Acho que só existia lá, não existe mais. Por quê? Porque o exército romano tinha o hábito de estuprar as mulheres daquela região, e a grande maioria daquelas mulheres tinham os filhos e não sabiam qual dos exércitos lá, quem que era o pai, porque era filho de estupro de legião de romano. Então você vê num lugar onde tem uma carência de pai, numa sociedade patriarcal, esse cara que sai do oco do mundo dizendo, olha, Deus é nosso papai, Deus é nosso paizinho. Gente, isso é muito revolucionário. Isso é tão revolucionário que às vezes eu acho que isso poderia acontecer no Brasil também. Mas, infelizmente, no Brasil a gente ainda não tem Jesus. Mas aí olha só que legal. Ele diz, então, o Espírito de Deus me ungiu. Esse Abba Pai está sobre mim. Para quê?
para eu apresentar o reino de Deus, que é o reino do Filho do Homem. Eu não sei vocês, mas cara, eu fico muito encucado. Todas as expressões, tudo que eu vejo nos evangelhos, eu não consigo dormir sem pesquisar. Sabe aquele negócio, aquele meme que tem na internet, que você fala assim, hoje eu vou dormir cedo. Da 4 horas da manhã você está procurando produtos na Shopee, no Google. Eu sou a mesma coisa, eu só não estou procurando produto da Shopee. Eu estou sempre pesquisando as coisas mais inúteis assim do texto bíblico, eu estou lá pesquisando, porque é mania, mano, é mania. Eu gosto disso. Qualquer coisa assim que mas por que isso? Aí eu vou, jogo no Google. Aí eu tenho que achar, eu leio primeiro um monte de conservador, porque é isso que aparece primeiro. Aí depois que esses conservadores cansam de aparecer, você acha uma coisa ou outra ali que você fala, nossa, tá começando a ficar legal. Aí quando fica legal já tá menino chorando, você tem que dar mamadeira, o dia amanheceu e a pesquisa nunca completa. Mas eu sempre me perguntei por que é o reino do Filho do Homem? Por que Jesus se chama de Filho de Homem? Né? Por que ele fala isso? Por que os evangelhos colocam essa expressão 83 vezes na boca de Jesus? Por que no Novo Testamento essa expressão aparece 84 vezes, sendo uma lá no Atos dos Apóstolos? E a gente não se dá conta. Mas aí a gente precisa de entender e a Bíblia inteira está interligada porque a Bíblia inteira está apontando para Jesus. E Jesus está falando isso porque ele está rememorando o livro de Daniel. Vocês vão lembrar que o livro de Daniel, uma das coisas do livro, conta que Daniel teve uma visão. Aliás, desculpa, que Daniel interpretou uma visão do rei Nabucodonosor. Ou, segundo os tiktokers, o rei Nabuco não gozou. Né? Agora está tendo um meme lá do TikTok que eles estão falando isso aí, né? Então, esse Nabucodonosor, ele teve uma visão de que havia uma estátua, né, com o pé de barro, a cabeça de bronze, sei lá, o peito de ouro, eu nunca sei a ordem, e que vinha uma pedra do nada e destruía essa estátua. O que Jesus está dizendo, quando ele está falando que o reino dele é o reino do Filho do Homem, é que ele está dizendo que todos esses impérios que estavam ali ordenados em Daniel, todos esses impérios animalizam tanto a ponto do Nabucodonosor, que teve essa visão, ser conhecido como um animal, ter ficado maluco e vivido como um animal no pasto. E todos esses impérios, qualquer império, tira da gente a humanidade, porque o império só quer da gente a força, o jugo. Então Jesus está falando, eu sou o Filho do Homem, porque o reino de Deus é o reino com cara de humano, com cara de humanidade, com cara de, não sei como é que é aí no seu estado, aqui em Minas a gente diz que o cara da roça ele é caipira. O reino de Deus é o reino com cara de gente caipira, gente do lugar que tem 1000 pessoas, que a gente tem que ajudar um ao outro, tem que trocar o chuveiro da fulana, tem que ser carpinteiro, marceneiro, pedreiro, jardineiro, tudo ao mesmo tempo, porque é só nós que tem para fazer tudo. A tia que dá aula na escola é a mesma que faz o pão, que tem uma pousadinha, que faz o almoço, e é a mesma que a filha dela é a diretora da escola, porque é tudo pequeno, nós estamos juntos, tudo pequenininho assim, você termina com um, começa a namorar com o outro, depois começa a namorar com o outro, que era primo do outro, era todo mundo da mesma família. Se bobear, você não troca nem de sogro, nem de sogra, porque é a cidade pequena. Então, o reino de Deus, que é o reino do Filho do Homem, é esse lugar que não animaliza, mas que humaniza. É como se ele estivesse dizendo que o reino de Deus é esse lugar onde nós nos vemos como gente, porque Roma não te vê como gente, porque os impérios anteriores, Ciro Fenícios, nenhum te viu como gente, te viu como escravo, te viu como algo que podia sugar. Os impérios religiosos não te vê como gente, te vê como número. Se você não contribui, se você não dá seu dízimo, foda-se, dá licença. Inclusive, se você dá dízimo bom, você senta nos melhores lugares, você vai nas melhores viagens, você prega na igreja, você sobe no altar. Então, ele está dizendo isso, o reino de Deus é esse lugar onde as pessoas são tidas como humanas que são.
E aí, eu queria agora, sim, convocar você aí para abrir a sua Bíblia. Aliás, eu vou abrir a Bíblia aqui em Marcos 3, eu vou compartilhar com você, né? Todo dia eu esqueço disso. Que eu tenho o poder de partilhar, né, gente? Mas tem paciência aí, porque eu não vim de Nazaré, não, mas é quase Nazaré. Marcos 3, olha só que coisa interessante esse texto aqui, para a gente pensar no que eu estou falando para vocês aqui. Marcos 3 diz assim, peraí, e outra vez entrou na sinagoga, e ali estava um homem que tinha as mãos mirradas, a mão mirrada, uma das mãos mirradas, desculpa. Já começa do seguinte, gente, esse texto já está narrando para a gente que tem um problema aqui. Por quê? Porque naquela cultura, ninguém tinha uma doença se não fosse em razão do pecado. Se você não pecou, sua mãe pecou, se não foi sua mãe, foi alguém, foi seu bisavô, foi seu tetravô. Alguém fez merda para você nascer com a mão mirrada. A mão mirrada não nasce só por conta de um problema biológico, sei lá. Não sei qual que é o problema. Aliás, eu nem sei o que é mão mirrada. Eu imagino que deva ser, sei lá, uma deficiência na mão, mas, honestamente, deixa eu botar outra versão aqui, uma versão que compreenda as minhas faculdades mentais. Essa aqui está muito acima da minha capacidade. Aí, ó, as mãos atrofiadas. Então, pronto, o rapaz tinha uma atrofia. Pronto. Então, já está errado, porque o que esse cara está fazendo na sinagoga? O que um pecador, ou um filho de um pecador, o que alguém que está impuro está fazendo nesse lugar? E aí eu falei domingo, e reforço para vocês, estar impuro não quer dizer que a pessoa... Porque hoje, quando eu falo para vocês assim, você está impuro, você já nasceu numa outra perspectiva, você já pensa, tá bom, né? Eu vou orar para Deus, Deus vai perdoar os meus pecados, está tudo bem. Isso não é uma coisa que te incomoda, porque você já nasceu com essa perspectiva do Cristo, da graça. Mas naquele tempo, estar impuro era a mesma coisa de você estar com uma doença contagiosa e todo mundo ali vendo você com uma doença contagiosa. É igual no Covid, quando entrava um idiota sem máscara em algum lugar, você já ficava com medo. Você falava assim, o que esse imbecil está fazendo aqui? Tá todo mundo de máscara. Aí faltava esse cara, o cara impuro seria esse cara sem máscara que ainda no meio de um local fechado grita assim: eu não vacinei. Pronto, é isso. Esse é o cara ali naquele lugar. Porque é um lugar que todo mundo ia ficar olhando para ele assim: o que esse cara está fazendo aqui? Ele é maluco. Então, alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Então, lá na sinagoga, aí você vai percebendo quem é Jesus. Da sinagoga, do lugar que representa a religião, é que vem a perseguição para acusá-lo, é que vem o interesse de matar. Então, você acha que esse negócio de morte que nós estamos vendo agora, de crente que não está nem aí para indígena, de crente que não está nem aí para mulher, de crente isso é novo? Não, mano. A morte vem do templo praticamente desde sempre. Agora que eles estão invadindo o STF, que estão... Mano, nunca espera coisa boa do templo. O que eu posso fazer? É o que eu estou lendo aqui. Lá eles procuravam acusar Jesus, e por isso observavam atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Agora você entende por que o mirradinho, desculpa, por que o rapaz das mãos atrofiadas estava no templo. O cara não estava lá porque ele queria, mano. Vê que loucura. O cara da mão atrofiada estava lá implantado. Olha isso. Aqueles que queriam motivo para acusar Jesus observavam atentamente para ver se iam curá-lo. O que quer dizer? Mano, implantaram um deficiente físico no lugar onde o deficiente não podia estar para pegar Jesus. Se bobear, coitado desse deficiente, devia estar lá, como é que é o nome? Constrangido, devia estar lá acuado. Que os homens pegaram ele e botaram, vai lá. Assim como fizeram com a mulher que foi pega em adultério. Implantaram uma mulher ali. Dizem que ela foi pega em adultério. Eu não estava lá, eu não vi. Comigo ela não adulterou. Então, foram uma armadilha. Aí, o que eles esperavam? Jesus é o cabuloso, não é?
Não é esse cabulosão aí que saiu de Nazaré, esse capial aí, esse caipira que está fazendo milagre, que faz, acontece. Então, ele vai curar esse camarada na sinagoga e aí nós vamos prender. Por quê? Porque ele está fazendo o que é proibido de se fazer no sábado. Aí Jesus, com a sua inteligência de matuto, com a vida que ele aprendeu a viver na terra, arando a terra, ajudando as pessoas a construir galinheiro, ajudando as pessoas a construir curral, ajudando as pessoas a fazer a agroflorestazinha que ele dava conta de fazer lá em Nazaré, ele chega e ele diz o seguinte: olha, venha para o meio, já que esses caras estão querendo fazer uma pegadinha com você, vem para cá. Ele tira o oprimido da marginalidade e traz para o centro da situação. Ele tira o homem da marginalidade e coloca esse homem no centro das atenções. E diz, olha, se você está aqui na sinagoga, por que você não está no centro? Não trouxeram você aqui para fazer um espetáculo? Né? Então, assim, vem para cá, vem aqui para o meio. Deixa da marginalidade e vem para cá. Aí depois, Jesus perguntou, e aí sim, isso aqui é a invertida de Jesus com a ciência que só o matuto tem, com a ciência de que só quem é da terra tem, só quem é humilde tem, só quem conhece o povo tem. É permitido no sábado fazer o bem ou o mal, salvar ou matar. E aí, aqueles que queriam pegar Jesus tiveram que ficar em silêncio. Como é que eles vão dizer dentro da sinagoga que no sábado é permitido matar? Como é que eles vão dizer dentro da sinagoga que no sábado é permitido fazer o mal? Irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por conta do coração endurecido deles, ele disse ao homem da mão atrofiada: estenda a mão. E ele a estendeu e foi restaurada. Os fariseus, então, saíram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus se retirou, os discípulos, foi para o mar, uma grande multidão vindo da onde? Da onde vinha a multidão que seguia Jesus? A multidão que ouviu ele chamando Deus de Abba, de paizinho, de papai. A multidão que veio do lugar sofrido, a multidão que veio do lugar aonde os herodianos, juntamente com os romanos, roubaram todas as terras, extirparam todo mundo ali, fizeram dali um grande latifúndio. Da onde que é esse lugar? Da Galileia. Então, quem são as pessoas que estão ouvindo Jesus e apaixonando e ficando encantado com Jesus? Esse povo pobre, humilde. Os da sinagoga queriam matá-lo. E os da sinagoga tentaram pegar ele, não deu certo. Como eles não conseguiram pegar ele dentro da própria lógica da sinagoga, eles foram conversar com a instância superior. Foram conversar com os herodianos, com aqueles que representavam Herodes, com aqueles que estavam com as forças do Estado para exterminar esse povo. Parafraseando, gente, é como, por exemplo, a Joênia Pichauara, eu acho que é assim. Cara, eu nunca sei pronunciar o nome dela aqui, mas eu vou fazer esse esforço, porque é uma tremenda de uma indelicadeza minha eu citar uma mulher como ela, ainda nem saber dizer o nome. Por isso que eu estou pesquisando aqui. Joênia Wapichana. Desculpa, gente, a minha ignorância. É um absurdo isso que está acontecendo, que é como uma Joênia Wapichana, que foi a primeira mulher indígena a ser advogada no Brasil, que hoje, inclusive, ela está como deputada federal, né? É você ouvir essa mulher, desde 2019, dizendo para o governo brasileiro, dizendo para a ministra dos Direitos Humanos,
a situação de calamidade absurda que vivia os indígenas lá em Roraima, e eles simplesmente, ou a pedido da ministra na época, negarem CTI e água. É isso, você vai conversar com a instância superior para ver o que essa instância superior pode fazer. É os garimpeiros e os grileiros indo conversar com Bolsonaro e companhia para acabar de exterminar o povo que está ali defendendo as suas terras. É esse o cenário que Jesus está vivendo. E aí, nesse cenário, são essas pessoas que queriam matar Jesus. Aí, nesse sentido, eu vou ser muito honesto. Jesus parece muito mais com o Silas Malafaia, com o Gibran, que está aqui no conforto da casa dele, ou Jesus parece muito mais com aquele camarada que morreu agora, né, o fotógrafo, como é que é o nome dele? O Bruno, que foi assassinado juntamente com esse povo por denunciar o que estava acontecendo. Então, é nesse lugar que a gente passa a enxergar quem é o Jesus de Nazaré e por que, então, queriam matá-lo. Queriam matá-lo porque ele horizontalizou a relação com a espiritualidade. Ele diz, vocês não precisam do templo para chegar até Deus. Vou mostrar uma foto aqui para vocês. É de um texto que eu estou escrevendo, não terminei ainda, mas essa foi de uma pesquisa que eu fiz ontem. Para vocês terem noção de como é que funcionava a vida da galera de Jesus. Quer ver? E aí vocês vão ter dimensão do que eu estou falando para vocês. Deixa eu achar aqui, ó. Vocês estão vendo essa fotinha aí com as porcentagens? Ou está vendo a fotinha com o meu nudes? Bom, espero que seja com as porcentagens, né? Então, olha só que coisa interessante do tempo de Jesus. E aí, por que eu estou falando para você? Por que eu estou insistindo em te dizer? Opa, vocês estão vendo a fotinha, não tá? Por que eu estou insistindo em dizer que Jesus não queria levar ninguém para o céu? Aí você fala assim, Gibran, você ficou doido. Jesus, como que Jesus não quer levar para o céu? Pois é, meu irmão, quando estou te falando de salvação, Jesus não estava dizendo que ia levar a galera para o céu. Não era essa a proposta de Jesus. Ele não estava com esse trem na cabeça. O Estado romano dizia que você tinha que pagar 25% de tudo que você produzisse para ele, 25% das colheitas. O Estado já pegava. Toma. 11% era essa bosta que chama corvéia, ou a nona. Que é isso? Isso é a obrigação que você tem de alimentar o soldado romano. Então, além dos 25%, você ainda deveria receber os soldados romanos na sua casa, sua propriedade, na fazenda onde você trabalhasse, com até 11% do que você produzia. 10% era um outro tributo que chamava alfândega, que era o tributo alfandegário. Então, quer dizer, de tudo que você produzia, 46% ficava com Roma. Está faltando alguma coisa aqui, gente? Presta atenção, esses tributos, gente, são tributos para Roma. Isso é só Roma. Ainda falta tudo que você tinha que pagar para o templo. O dízimo é no mínimo 10%. Então, você já tinha que, além desses 46% que você produzia, você ainda tinha que botar mais 10% do dízimo para esse rolê. As festas, as ofertas, as festas de purificação, as cerimônias de purificação e tudo mais, comeriam em torno de mais uns 6% que você produz. Então, arredondando, gente, 60% que esse povo produzia ou ia para Roma ou ia para a sinagoga. Entende? Então, quando eu digo para vocês que Jesus fala para a liberdade, que ele nos libertou, e eu sei que quando eu falo isso, alguém em algum lugar do mundo te ensinou que quando eu estou falando isso, estou falando que Jesus te libertou de cigarro, bebida, masturbação, sexo. Aí eu falo, pelo amor de Deus, por que você infantiliza o Cristo? Pelo amor de Deus, por que você tira
o caráter de Cristo e espiritualiza para amenizar a situação. Quando Jesus está falando isso, Jesus está falando assim, mano, você está pagando 60% da sua vida em tributo, nós precisamos de mudar isso. Porque isso é um império que animaliza, faz você viver numa lógica brutal, numa lógica exploradora, numa lógica escravizada, competitiva. O reino de Deus é o reino do homem. O reino do Filho do Homem é um reino onde a gente vive humanamente, com dignidade, com vida e vida em abundância, vida e vida plena. Só que na sua cabeça, quando eu digo vida em abundância, você que aprendeu a ler o texto, mas não aprendeu a pensar sobre o texto, e a culpa não é sua, a culpa é do espaço religioso onde você teve, você acha que vida e vida em abundância, nós estamos falando de vida eterna. Aí você está esperando o dia que você morrer para você ter uma vida boa. Sendo que Jesus nunca prometeu que ia te levar para lugar nenhum depois que você morresse. Olha que coisa, olha que coisa. Você está acreditando num negócio que Jesus nem falou, Zé. Sabe, Jesus está falando que nós precisamos de construir um outro lugar aqui para nós onde haja justiça, porque esse sistema tributário não é justo. Então, eu, às vezes, me pego assim, conduído, e estou tentando falar assim, o mais devagar possível, nem sempre eu consigo, eu sou péssimo de didática, mas o mais didático possível, para você entender que a espiritualização do Jesus Cristo é uma idolatria. Por quê? Porque você criou uma imagem de Deus que não é Deus. Você criou uma imagem de Jesus que não é Jesus. Um Jesus espiritualizante, um juiz espiritualizado, um Jesus que só está pensando no mundo espiritual. E aí eu fico pensando assim, qual a diferença de você para os europeus que criou um Jesus louro de olho azul? Se você acha tão patético acreditar num Jesus louro de olho azul, é patético igual acreditar nesse Jesus espiritualoide, porque ele também não existe. O Jesus louro de olho azul só serve para os quadros das paredes da casa da sua avó. O Jesus do espiritualoide também só serve para isso, para as velhinhas do Zap, para os velhinhos do Zap. Porque não existe esse mundo que eles estão propondo. Não existe esse lugar para onde Jesus está levando. Aí um monte de gente fala comigo, eu vou fazer um parênteses que eu acho que a gente precisaria de tempo para falar sobre isso. Ah, mas ajeita a sua vida. Nossa, assim, acho que são as 3 coisas que eu escuto sempre, 3 ou 4 coisas que eu escuto sempre, diuturnamente quando eu encontro com a minha mãe ou qualquer pessoa da família dela, mas principalmente minha mãe. Meu filho, você está estudando para concurso? Olha, você tem que dar um jeito na sua vida porque Jesus está voltando. Esse ano você vai fazer uma dieta, né? Você já entrou na academia? Eu acho que são essas 4 coisas. Eu acho que a minha mãe, coitada, ela fala, pra você ter noção, ela fala tanto isso que teve uma época que eu zoava ela. Quando eu chegava em casa, eu clicava num áudio dela, que ela já fala essas 4 coisas. Quando eu chegava lá, eu clicava no áudio e falava, mãe, já te ouvi. E fechava o áudio. Porque é sempre isso. E essa ideia de ajeita a sua vida que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar, eu fico pensando assim, da onde? Da onde você tirou isso? Da onde você tirou que Jesus vai voltar para você que está com a vida ajeitada? Na onde que foi esse negócio? Da onde você acha que Jesus que falou que, olha, você primeiro deveria buscar o reino de Deus com toda a sua força, com toda a sua verve, com todo o seu interior, e o reino de Deus é esse lugar onde os rios da justiça correm como rios de água viva, a justiça corre como rio de água viva. Então Jesus está falando, empenha a sua vida, essa miserável vida que você tem, no máximo que você pode fazer para transformar o espaço onde você está num lugar justo, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O que ele está... Gente, ele não está te fazendo uma promessa de consumo, tipo, ó, paga esse boleto aqui, que não, ele está te falando assim, a única importância da vida, a única coisa que importa é tornar a existência um lugar menos injusto. Todas as outras coisas vêm depois.
Mas você não conhece meu casamento, Felipe. Você não conhece meu filho, Felipe. Meu irmão, é todas as outras coisas. Aí você fala, você está falando para abandonar tudo. Não estou falando para você abandonar tudo. Estou falando que se o seu casamento, se os seus filhos, se o seu relacionamento, se o seu trabalho não for pensado com o olhar de tornar justiça em todas essas coisas, não adianta não adianta de nada, meu irmão. Não adianta de nada. E eu vou te dizer, por exemplo, sou casado há 9 anos. Se na minha relação com a minha mulher eu não me esforçar todos os dias para entender na relação ela e eu, esse lugar onde a justiça corre como um rio, de que adianta, meu irmão? Não faz sentido. Casamento é difícil? Pra caramba. Casamento é bom? Pra caramba. É uma delícia? Uma delícia. É um inferno? Tem os seus dias de inferno. Mas se nessa relação com a minha mulher, se nessa relação com os meus filhos, eu não entender isso, olha, eu vou ser muito honesto e vou falar para vocês o que acontece com 97,8% dos homens casados que têm filhos que são evangélicos. Se tornam homens solitários, porque não tem diálogo, porque não respeita as mulheres, porque não consegue conversar com as mulheres. Quando os filhos alcançam uma idade mínima, abandonam os pais, porque ninguém aguenta um cara fazendo a gerência da sua vida, fazendo a gestão da sua vida, interferindo na sua vida o tempo inteiro. Aí, depois de um tempo, as relações passam a ser praticamente relações de estupro marital, mas a mulher não se dá conta disso, mas ela faz sexo que ela tem que fazer. Que prazer que ela tem de fazer um sexo com um cara que acha que ele é o dono do lugar, que não escuta, que não conversa, que é um estúpido, que é um grosseiro. Mas aí ela acha que a obrigação dela ela faz. Ela nem tem dimensão de que ela está sendo estuprada. Mas esse cara que manda no filho, que manda na filha de qualquer jeito, que acha que tem direito de escolher até o que o filho vai estudar, porque ele é o sacerdote do lar, porque ele é o dono. Esse cara pega a Bíblia no fim de semana, vai para a igreja, ele prega, ele é uma bênção, ele é abençoado. Meu irmão, você entendeu que era buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, inclusive nas suas relações? Não adiantou de nada. Aí você está lá, no monte, 24 horas, orando, com medo de Jesus voltar e você ficar, e você já ficou, né? Entendeu? Já ficou. Por quê? Porque você nunca entrou no reino. Não é que Jesus vai chegar e vai te botar para fora. Não, ele não coloca ninguém para fora. Jesus não é o segurança que bota as pessoas para fora. Jesus é a porta por onde as pessoas entram. Você que entendeu o texto errado. Ele não coloca ninguém para fora. Foi você que não entrou. É diferente, é um problema seu. Foi você que não entendeu que o reino de Deus era o lugar onde você trabalhava para ter justiça em todas as relações. Seja justiça racial, seja justiça de gênero. Com a minha criança, eu tenho 2 crianças, uma de 3 anos e uma de 1 ano. Poxa vida, mas você está falando isso com a criança de 1 ano? Óbvio! Se eu for lidar com uma criança de 1 ano não entendendo que ela é um ser humano, que ela tem o direito dela, que essa criança também tem que ser respeitada. Gente, eu vejo, às vezes, a diferença. Não estou falando isso aqui para vanglória, não, mas eu tenho amigos que têm filhos na mesma idade dos meus, e os meus também são levados como qualquer criança. Às vezes o menino está brincando, o pai não conversa, não fala bosta nenhuma, tira o menino da brincadeira, de repente tira a roupa dele, tá dando banho, e não fala nada, o menino chora, o menino fica chorando. Ninguém entende. Por quê? Porque você não consegue dialogar com o seu filho, você não consegue fazer justiça com uma criança de 1 ano. Como é que você está querendo falar que você vai para o céu, meu irmão? Sabe? Como é que você está querendo falar que você vai para a eternidade? Se uma criança de 1 ano está brincando, você não consegue dizer para ela assim, filho, olha, o papai vai te dar banho, tá bom? Daqui 5 minutos nós vamos tomar banho, tá bom, filho? Para ele ir se preparando, para ele entender aquilo, para ele digerir. Você age como um déspota, como uma criança de 1 ano, e espera entrar no reino de Deus, sendo que o reino de Deus é das criancinhas, é dos pequeninos. Mano, eu fico maluco, eu fico maluco. E aí a gente fica, Jesus vai voltar. Então, nós vamos conversar muito sobre a volta de Jesus em fevereiro. Em fevereiro nós vamos falar sobre Apocalipse, eu vou trazer gente que sabe do assunto para falar aqui, porque eu não sei. Mas Jesus não vai voltar nesse sentido que você está pensando. O projeto de redenção de Deus é colocar
todas as coisas nos seus devidos lugares. O projeto de redenção de Deus é que o critério de justiça de Deus seja satisfeito. O projeto de justiça de Deus é que todo mundo tenha vida e vida plena. Então, o lance do Jesus voltar não significa, né, aquela imagem que a gente tem de como num piscar de olhos, ele vem sobre as nuvens, e pá, Jesus voltou, pronto, chegou o dia D. Mano, isso é filme. Pelo amor de Deus, isso é livro, isso é romance. O que vai acontecer é que Jesus em nós vai operar um espaço aonde nós vamos agir com justiça com todas as pessoas. Jesus voltar é o lugar aonde nós estaremos com ele reinando sobre essa lógica. Por que ele fala de reinar? Aí você fala assim, mas reinar, não, no que eu entendo, é ter um rei sobre nós. Tá? Pois é, essa lógica imperial. Jesus, reinar para Jesus não é essa lógica imperial. Então, o retorno do Cristo significa o lugar aonde a humanidade vai gozar dos prazeres, o lugar aonde a humanidade vai ser tão um, a humanidade vai ter tanta possibilidade de viver de maneira justa, que como Adão e Eva, eles estavam pelados e não se viam pelados. O que a memória do povo quer dizer com isso, gente? Quando você está no banheiro, sozinho, peladão, peladona na sua casa, que você olha no espelho, você não se assusta. Eu me assusto, né? Mas você não deveria se assustar, porque é você está acostumado. Você pelado não é estranho para você. Mas quando tem uma outra pessoa, você fica com vergonha e se cobre todo. É isso que a memória do povo está dizendo. Olha, o homem e a mulher eram um ser só. Eles estavam tão juntos, que de maneira que o ser homem, ele era macho mais fêmea, juntos, como Gibran, ele é o braço direito, o braço esquerdo, a perna direita, a perna esquerda juntas. Então não tem como falar Gibran sem falar do meu braço direito, da minha perna esquerda. Não tem como falar humano sem homem e mulher juntos. O ser humano era um ser só. E nesse ser tinha o macho e a fêmea, e é um ser só. Tinha o homem e a mulher, era um ser só. Eles só se perceberam nus, eles só se perceberam o outro depois do relato da queda. Então, ou seja, aquilo, né, essa queda, ou como a gente vai entender o pecado original e tal, mas é o que nos faz enxergar o outro. Porque até então, com Deus, o outro não existia, o outro era eu. O outro só existe agora porque eu estou distante do projeto de Deus. E a primeira coisa que o homem da espécie, o macho, faz é dar nome para a mulher. Canalha que somos. Primeira coisa. Porque quando você dá nome para algo, você está colocando a sua propriedade, a sua subjetividade, você está dizendo que aquilo é seu. Então, além da gente enxergar o outro, do outro não ser mais eu ainda no meu primeiro ato digo que esse outro é meu. Não foi Deus que chamou a mulher de Eva. Quem deu o nome de Eva foi Adão. Nessa crueldade patriarcal e machista que está lá desde os primeiros dias. Então, estou fechando agora, porque eu já falei demais. Se eu continuar aqui, eu vou ficar falando, devaneando a noite toda, e eu não quero atrapalhar a noite do sexto. E vou abrir também, se vocês quiserem perguntar e tal. Mas eu queria que a gente entendesse esse Jesus Cristo. Não tira da sua cabeça esse Jesus. Esse Jesus que está no chão da vida. Só que, Felipe, então não existe a espiritualização, não existe o Jesus espiritual? Mano, existe. Só que você não acredita nele, né? Porque a coisa mais mística que Jesus falou, a coisa mais espiritual que ele disse, não foi sapatear, não foi orar em línguas. A maior mística que Jesus disse é: eu ressuscitei, eu estou vivo e agora eu moro em você. Tem coisa mais espiritual do que ter um Deus morando em você? Só que você prefere acreditar em um Jesus que está a seu serviço
do que acreditar em um Jesus que mora em você para que você possa servir ao reino. Então eu oro para Jesus, óbvio que eu oro, eu faço as minhas orações, eu deposito tudo nele, eu peço tudo para Jesus, tudo isso. Mas na minha cabeça, o projeto de Jesus não é me dar uma vida boa, blindada dos problemas. Estou fechando agora, gente, quando Pedro disse, Jesus não vai para a cruz, você não precisa sofrer, você é o Filho de Deus. Ele não entendeu que Jesus era filho do homem, você é o Filho de Deus. Quer dizer, ele está falando para Jesus assim, se livra do sofrimento, vive uma vida fácil, você é filho de Deus, você pode ser abençoado em tudo, você é o filho de Deus, por que você vai passar por isso? Jesus fala para ele assim, sai da minha frente, Satanás. E ele não estava falando que Pedro estava endemoniado, não. Ele só estava falando que Pedro era aquele que não entendeu o projeto. Aí ele está falando assim, não queira estar na minha frente, não queira me mostrar o caminho, porque você nem sabe para onde você está indo, então dá licença, que eu sei o caminho. Meu caminho é esse caminho do sofrimento. O que eu quero dizer, nós vamos viver a vida inteira de sofrimento? Não, só estou dizendo que Deus não vai proporcionar para nós uma blindagem para esse sofrimento. Nós vamos sofrer, nós vamos ter coisa boa, nós vamos ter coisa ruim na vida. Nas coisas ruins Deus está conosco, nas coisas boas Ele está também. Não espera que Deus vai te dar uma vantagem porque você é crente. Não espera que, porque eu sou crente, eu vou orar, Deus vai me dar o trabalho, não vai dar para outro. Não espera isso. Esse Deus espiritualizado, espiritualóide, esse não existe, meu irmão. Isso é uma fantasia da sua cabeça. E o pior de tudo é que você pode estar vivendo uma vida inteira idolatrando, o que Deus odeia, a idolatria, idolatrando um Deus à imagem de Jesus, mas não é Jesus. E aí é uma perda de tempo, porque você está sempre à porta do reino, mas não entra. Você está sempre lá tão perto, mas não chega. É a brincadeira ou é a parábola das mulheres que estavam com azeite na candeia e as que não estavam. Estavam lá, fizeram a vigília a noite inteira, estava tão pertinho, mas quando o noivo chegou,